Amém, Senhor. Meus irmãos, esse é o momento do nosso culto onde nós paramos para meditar na palavra do Senhor e termos um tempo de aprofundamento nessa santa e bendita palavra. E o tema para a nossa reflexão dessa noite é o nosso incomparável Salvador. E eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Na tarde daquele dia, Jesus lhes disse, passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estavam. Outros barcos também o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que já estava inundando. Jesus, porém, estava à popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te! Aquieta-te! E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou, por que estáis assim tão amedrontados? Ainda não tens fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso grande Salvador. Meus queridos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é chamado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Dizem que nunca haverá outro tão bom quanto ele. Ele é declarado incomparável no futebol. No entanto, em algum lugar, em algum campo de várzea ou uma quadra de futebol de salão, poderá aparecer um jovem que quebrará todos os recordes do Pelé. Eu sei que isso é um assinte aos santistas e também aos fãs do Pelé, mas é um fato, é uma verdade. Por isso dizer que ele é incomparável é presumir o desconhecido. Por exemplo, Albert Einstein é considerado o maior pensador que o mundo já conheceu. Ele ponderou sobre conceitos tão profundos que a maioria de nós nunca iremos nem entender. O seu intelecto tem sido comparado com o intelecto de pessoas incomparáveis. No entanto, quem pode dizer que hoje, em algum lugar do mundo, não existe uma criança cuja mente seja tão afiada e cujo brilho poderá ofuscar até o brilho de Einstein? A verdade é que não existe nada novo sobre a face da terra. Vai dizer Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Tudo pode ser igualado ou melhorado na humanidade. No entanto, existe alguém que nunca será igualado ou superado. E o nome dele é Jesus. E neste texto os discípulos estão atravessando o mar da Galileia quando surge uma tempestade. Jesus está dormindo no barco e os seus discípulos sentem que vão morrer. Eles acordam Jesus e ele simplesmente ordena à tempestade e às ondas e também aos ventos que se arrefeçam. E de fato é o que acontece. E a tempestade e as ondas parecem nesse momento agora como dóceis cordeirinhos. Seus discípulos veem esse grande milagre e fazem uma grande pergunta. E essa pergunta declara a sua grandeza maiúscula. E eles perguntam, quem é esse que até o mar lhe obedece? Bom, ao longo da vida de Jesus, essa história se repete várias vezes. Por onde quer que Jesus fosse, os homens se maravilhavam com a sua grandeza. Quando ele era apenas um bebê, por exemplo, Maria e José maravilharam-se com o que falavam a respeito dele. Lucas capítulo 2, versículo 33. Seus inimigos, por exemplo, se maravilhavam com a sua sabedoria e com a sua doutrina. João capítulo 7, versículo 15, os seus adversários diziam, de onde ele tirou tamanho conteúdo? Também os guardas, no mesmo capítulo 7, versículo 46 do Evangelho de João, se maravilhavam, dizendo, ninguém diz palavras tão profundas quanto essas desse homem. Seus discípulos também ficaram maravilhados com a sua compaixão e amor pelos pecadores perdidos, lá em João capítulo 4, versículo 27, quando ele interpela e acolhe aquela mulher samaritana. As multidões também se maravilharam com o seu poder de curar, Marcos capítulo 2, versículo 12. Até os seus carrascos se maravilharam com a grandeza do Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54, o centurião diz, ele é o Filho de Deus. As coisas não mudaram, meus irmãos. Jesus ainda é maravilhoso para todos aqueles que vêm a Ele pela fé. Dizer que Ele é incomparável, inclusive, é quase um eufemismo.
ele nunca será igualado, ele nunca será melhorado, ele sempre será inigualável. Por isso, quero mostrar para você nessa noite o nosso Senhor inigualável Salvador, Jesus Cristo. Sim, esse que morreu naquela crudelíssima cruz, foi sepultado, mas a sepultura não pôde contê-lo. Ele ressuscitou e vivo está entre nós. Ele é incomparável. E eu começo dizendo que ele é incomparável a partir da sua personalidade. Quando olhamos, por exemplo, para o início das coisas, nós podemos analisar a nossa própria vida. Todos nós tivemos início. Começamos no momento da nossa concepção. Mas dizer que Cristo teve um início é uma mentira, pois ele sempre existiu. João capítulo 8, versículo 58, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não teve começo, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele estava lá quando o mundo foi formado. João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava lá antes mesmo de haver mundo, é o que vai dizer Miqueias capítulo 5, versículo 2. Nas profecias, por exemplo, a respeito do seu nascimento, ele é chamado de o Pai da eternidade, Isaías capítulo 9, versículo 6. Em Apocalipse 1, versículo 11 e versículo 18, ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Sim, ele é incomparável, pois sempre esteve aqui e sempre estará. Sim, esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador, incomparável, mas ele também é incomparável no seu nascimento. Todos nós viemos ao mundo da mesma maneira. O seu pai e a sua mãe se uniram numa relação, numa união sexual, e o esperma do seu pai fertilizou o óvulo da sua mãe. E você é o resultado disso. Assim, Jesus Cristo permanecerá único entre todos os seres humanos que já nasceram neste mundo. Ele é único porque ele veio ao mundo através de uma jovem ou do ventre de uma virgem. A ciência chama isso de mito. A teologia moderna diz que é uma doutrina tola e afirma que isso não tem importância. Porém, essa sim é uma doutrina de maiúscula importância, pois se Jesus não nasceu de uma virgem, então ele não está qualificado para ser o nosso Salvador. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que o Messias nasceria de uma virgem. E se Jesus não nasceu de uma virgem, ele pode ser um pecador como eu e você. E se ele for um pecador como eu e você, ele não tem as qualificações para nos salvar. Mas de acordo com o que a palavra de Deus diz, Jesus foi concebido do ventre de uma virgem, uma mulher que nunca teve relacionamento sexual com nenhum homem. É exatamente o que vai dizer Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23. Até a própria Maria ficou maravilhada com o plano de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 34. Por isso, posso trazer essa boa notícia para você. Sim, Jesus Cristo nasceu exatamente como a Bíblia disse que seria. Ele foi concebido pelo Espírito de Deus e nasceu de uma virgem. Ele é tudo o que as Escrituras dizem que ele é. Ele é mais do que qualificado para ser o nosso Salvador. Também, ele é incomparável no que tange respeito à sua bem-aventurança. Jesus não é como outro homem qualquer, porque ele nasceu sem pecado e viveu sem pecado. É o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz o seguinte: ele não cometeu pecado algum e nenhum outro engano foi encontrado em sua boca. Um homem pecador nunca poderia ter pago a dívida do pecado de toda a humanidade. Como pecadores, cada um de nós já estávamos sob a ira de Deus e condenados ao inferno. Jesus Cristo, no entanto, era puro e sem pecado. E ao entregar-se naquela cruz, vemos um homem inocente sofrendo a agonia da morte. Ele era o castigo que nos traz a paz. Isaías capítulo 53, versículo 4. A morte de Jesus, então, foi o preço pago pelo pecado de cada um de nós. Devemos louvar a Deus, porque Jesus tomou o nosso lugar naquele Calvário. Assim, quando um pecador, quando eu e você, quando um pecador se achega a Deus para a salvação, Deus pode salvar por sua graça, porque o preço já foi pago lá naquela cruz. Em Cristo,
Cristo, a minha dívida que era impagável foi paga, por isso fui salvo, simplesmente pela graça, mediante a fé. Conta-se uma história que é muito interessante, que havia um jovem que cometeu um crime e foi condenado à pena de morte. Na noite anterior da sua execução, seu pai foi vê-lo. O pai encontrou o garoto no meio da multidão, entre os outros prisioneiros, e ficou ali com o filho a noite toda. Durante a noite, o condenado adormeceu, mas o pai continuou acordado. Nas primeiras horas da madrugada, os guardas vieram levar o filho ao carrasco, e quando eles chamaram o nome do menino adormecido, o pai respondeu: "Sou eu." Levantou-se, foi para fora e morreu no lugar do filho. Mais tarde, quando o rei soube o que havia acontecido, pediu que o jovem fosse trazido à frente e emitiu o perdão total, declarando que a penalidade pelo crime havia sido paga integralmente. É isso que aconteceu quando um pecador vem pela fé ante o trono da graça para a salvação. O Rei da Glória declara o pecador inocente, porque o preço foi pago integralmente lá naquela cruz. Quando recebemos Jesus em nossos corações, somos integralmente salvos e perdoados para sempre. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 2, dos versículos 13 ao 15. Ele diz: "E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados e cancelando o escrito de dívida que era contra nós, a qual era prejudicial, removendo-o inteiramente e cravando-a lá na cruz, e despojando os principados e os potestades, publicamente o expôs ao ridículo, triunfando sobre eles lá na cruz." Essa é a obra do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, e graças a Deus o registro foi pago e esquecido de uma vez por todas. É o que vai dizer Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Foi lançado no mais profundo do oceano. Sim, o nosso Salvador, ele é incomparável, mas ele também é incomparável no seu desempenho, no desempenho da sua missão aqui na Terra. Ele foi incomparável porque morreu pelo seu pecado. Eu sei, eu já toquei aqui no fato de que Jesus Cristo morreu por nós e levou os nossos pecados sobre si lá na cruz. No entanto, o que eu não mencionei até agora foi o método de sua morte. Quando Jesus morreu, não foi uma morte fácil, antisséptica, uma morte inodor. Quando ele morreu uma morte brutal, difícil e dura. Quando Isaías fala sobre Jesus, ele fala da sua morte brutal lá no capítulo 52, versículo 14. Ele diz: "Muitos viraram o rosto para ele, pois o seu rosto estava desfigurado mais do que qualquer outro homem." O profeta Isaías também vai dizer no capítulo 53, versículo 10, que foi o próprio Deus que entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Jesus fez o que nenhuma outra pessoa poderia ter feito. Ele foi à cruz e suportou tudo para salvar a alma do pecador, para me salvar e salvar a sua vida. Portanto, nessa noite, enquanto você está ouvindo essa mensagem, ela continua sendo viva. Jesus foi àquela cruz, ele morreu e ressuscitou para que você tenha vida e vida em abundância. E lá, ele foi espancado, ele foi cuspido, ele teve a sua barba arrancada do seu rosto, foi chicoteado e finalmente pregado na crudelíssima cruz, aquela cruz cruel e áspera. Outros homens poderiam ter morrido dessa mesma maneira, mas nenhum outro homem poderia ter pago o preço dos nossos pecados. A sua morte foi uma morte incomparável, mas ele também é, meus irmãos, incomparável na medida em que derrotou a morte. Sim, Jesus Cristo foi o único a derrotar a morte. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, eles colocaram o seu corpo maltratado e morto numa tumba emprestada. Quando eles rolaram a pedra, muitos acreditaram que nunca mais veriam Jesus, mas graças a Deus, o Senhor tinha outros planos nessa direção, pois 3 dias após a sua morte, lá na cruz, Jesus venceu a morte, o inferno e a sepultura. E quando ressuscitou, ele ressuscitou dentre os mortos para nos trazer vida. E porque ele ressuscitou, você e eu temos a esperança e a promessa vívida que ressuscitaremos com ele. É o que vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. E porque ele ressuscitou, meu irmão, minha irmã, nós não temos o que temer quanto à morte. Sim, viveremos eternamente, porque ele vive
vive, também não temos o que temer enquanto vivemos. Ele é o nosso Senhor, mas também Ele é incomparável em seu desejo de salvar. Você já prestou atenção como o que Deus fez desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden? Tudo o que ele fez, todo o esforço que Deus fez foi para trazer o homem novamente a um relacionamento correto e íntegro consigo mesmo. A grande paixão ardente do coração de Deus é a salvação dos pecadores. Todos os que desejam vir a Ele serão salvos pela graça inaudita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas Ele também é incomparável quanto às suas promessas. Sim, caminhando para o final, o nosso Deus é incomparável porque Ele emitiu promessas que vão para a vida toda. E Ele prometeu, por exemplo, estar conosco todos os dias. Jesus não nos salvou para nos deixar à própria sorte nesse mundo tenebroso. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa caminhada nessa vida terrena. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu nos guiar por toda a vida. João 16, 13. O Espírito Santo seria o nosso guia, o nosso direcionador. Ele também prometeu atender às nossas necessidades enquanto vivemos. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Jesus nunca falhará na jornada da sua vida. Portanto, Ele ainda continua sendo o grande eu sou. Creia nele, mas ele é incomparável quanto às suas promessas no sentido de perseverança da nossa salvação. Jesus nos deixa seguro quanto à salvação. Todos os que ele salvou, nenhum se perderá das suas mãos, diz João capítulo 6, versículo 37. Aqueles que o Pai deu a ele, ele jamais perderá. A sua promessa é que chegaremos em casa com Ele após essa jornada estar concluída. João capítulo 14, versículo 3 e 4, ele diz: Eu preparei um lugar específico para você, meu irmão e minha irmã. Jesus já tem um lugar preparado para você lá no céu. Então eu estou dizendo que todo indivíduo salvo está seguro em Jesus. Não confunda assentimento teológico com salvação integral. Todo aquele que entregou a sua vida integralmente a Jesus está seguro. Temos certeza que iremos para o céu. Sim, eu posso viver até os 40 anos, ou posso nem chegar até os 40 anos, mas eu sei que estou indo para o céu. Independente do que aconteça nesse mundo, independente do Covid-19, do coronavírus, independente de qualquer catástrofe que aconteça, eu vou para o céu, em minha própria vida, eu creio, Jesus já colocou a sua mão de salvação. Eu sou salvo hoje e serei salvo para sempre. Assim é com a sua vida, se você já entregou o seu coração a Jesus. Mas tenha uma certeza, se dependesse de mim e de você, ou da nossa bondade, jamais iríamos para o céu. Na verdade, sem dúvida, iríamos era para o inferno. Mas graças a Deus, que quando o Senhor colocou a sua mão, Ele assegurou a salvação a nós. Tem uma música que eu gosto muito que diz: segura na mão de Deus e vai. A música é linda, mas ela tem, no mínimo, uma incongruência teológica. Porque se eu segurar nas mãos de Deus, falho do jeito que eu sou, eu poderia soltá-la em algum momento. O mais ideal é: Senhor, segura na minha mão. Não me deixa, que eu quero caminhar contigo eternamente. Que Salvador é esse? Que Salvador é esse, meu querido e minha querida? Saiba de uma coisa, Ele prometeu. E isso acontecerá. Ele nunca mudará. Ele cuida das suas promessas. Basta perguntar, por exemplo, a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, se o Deus que prometeu não é o Deus que proveu. Pergunte a Moisés se o Deus que prometeu que livraria o povo do cativeiro egípcio não foi o mesmo Deus que levou até a terra prometida. Pergunta para Jacó, que virou príncipe em Israel. Pergunta para Noé. Pergunta para Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros homens da Bíblia se o que Deus prometeu,
ele não cumpre. O nosso Deus promete e sempre cumprirá. Ele cuidará de você aqui e agora e nos levará em segurança para o lar eterno e celestial, porque a promessa dele nunca falha e jamais falhará. Não há muitas coisas, meu querido e minha querida, que você pode ter certeza aqui no mundo, mas uma delas é que Jesus Cristo fará o que ele disse que fará. Aprenda a descansar e confiar nele e em suas promessas. Quarto e último lugar, Jesus é incomparável em seu poder. Sim, ele é portentoso, o seu poder supera todos os poderes terrenos e espirituais. Ele é o todo poder aqui na terra. Ele é incomparável em seu poder, por exemplo, sobre o pecado. O pecado é uma coisa poderosa. Ele pode prender a vida de uma pessoa de maneira hedionda. Olhe para os homens, por exemplo, como Sansão. Ele foi destruído pelo poder do pecado. Olhe para o que o pecado fez na vida do rei Davi. Ele foi capaz de cometer grandes depravações. Certamente, muito do que ele cometeu, provavelmente ele nunca pensou que seria possível. Nunca esqueça, o pecado pode afetar a sua vida eternamente. Eu nunca conheci uma pessoa que foi capaz de lidar por si mesma com o pecado. Ele é mais poderoso do que você, ele é mais poderoso do que eu, ele é mais poderoso que nós e jamais nós teremos condições de lutar contra o pecado por nós mesmos. Ele tem o poder para derrotá-lo, para destruir a sua vida. Ele tem poder para tirar de você tudo o que você considera precioso e deixar a sua vida destruída. Porém, enquanto você e eu somos impotentes para lidar com o pecado, dentro de nós, Jesus é mais do que suficiente para realizar essa tarefa. Nós não podemos, mas Jesus em nós pode nos livrar. Sim, a Bíblia diz que nós devemos nos afastar da presença do mal ou da aparência do mal, mas quando Jesus está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sim, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, ele tem poder para quebrar as cadeias do pecado que nos prendem. Ele pode nos libertar desse terrível algoz que muitas vezes está dentro de nós. Ele não tem apenas poder também para lidar com os pecados, mas ele pode e tem poder para lidar com a penalidade do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Significa dizer que uma pessoa que morre no pecado pagará o preço final de ir para o inferno, estar para sempre separado do Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus tem poder de mudar esse destino. Ele pode levar essa pessoa ao céu. Por isso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus faz toda a diferença na vida de alguém. Ninguém precisa ir para o inferno se tiver um encontro com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há um outro plano. Nenhum outro plano formulado por qualquer homem ou por qualquer grupo pode lutar contra o problema do pecado, a não ser o evangelho da morte, ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Novamente, não existe plano B quanto à vitória sobre o pecado. Se não for o Senhor, você não vai ter vitória alguma sobre o pecado na sua vida. Por isso, ele tem poder sobre o pecado. Mas ele é incomparavelmente superior a Satanás e tem poder sobre Satanás. O diabo, sim, é um inimigo poderoso. Ele é enganoso, inteligente, ardiloso, perspicaz. Ele tem todas as características para engodar as nossas vidas. Nós, por exemplo, por nós mesmos, não temos habilidade nenhuma para lidar contra esse ser. Mas Jesus Cristo, por outro lado, é capaz não só de lidar, mas já derrotou Satanás lá na cruz. Logo depois que o homem pecou no jardim do Éden, Deus prometeu à serpente que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Foi cumprido isso quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Quem já pisou a cabeça de uma cobra sabe que enquanto está pisando na cabeça, ela está se debatendo e se contorcendo. Mesmo se você esmagar a cabeça dela, ela tentará fugir. Que imagem é essa do diabo? Ele tem a cabeça debaixo do calcanhar de Cristo, mas ele ainda se debate e causa muitos problemas aos homens, aos filhos de Deus, mas ele já é um inimigo derrotado. Contudo,
Sendo o inimigo derrotado, nós precisamos ainda sermos cautelosos quanto a ele, porque o seu maior interesse é ferir aqueles que pertencem ao Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que ele é como um leão que runge, tentando tragar aqueles que são os servos do Senhor. Conquanto ele ainda esteja ativo, esteja rungindo e tentando tragar a mim e a você, ele já foi derrotado. E a Bíblia nos diz exatamente qual será o seu destino, lá em Apocalipse capítulo 20, o versículo 10, que diz o seguinte: o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, e para todo o sempre. Meus irmãos, Jesus tem todo o poder necessário para derrotar o diabo na minha e na sua vida. Quando Jesus entra em cena, o diabo precisa fugir. Finalmente, Jesus é incomparável em seu poder sobre qualquer situação da vida, sobre as vicissitudes, sobre os percalços, sobre as dinâmicas da vida que nós não podemos deter ou conter. Jesus tem todo o poder também sobre essas situações. Independente de qual seja a tragédia, a dificuldade ou tempos difíceis que você esteja enfrentando nesse momento na sua vida, você precisa se lembrar que Jesus é capaz de lidar com tudo isso por você. Ele tem poder para atender as suas e as minhas necessidades. Ele tem poder para curar o seu corpo ou o corpo de um ente querido que você agora, nesse momento, vai colocar em oração. Ele tem poder para curar o seu passado, as suas mazelas. Sim, ele tem poder de acalmar a sua tempestade, confortar o seu coração, acalmar as suas emoções. Meus irmãos, nada é grande demais para Deus. Sim, meu irmão, meu amigo, minha amiga, ele pode mover qualquer montanha, basta você crer nele, em nome de Jesus. Ultimando e concluindo, há mais que nós poderíamos dizer, por exemplo, quanto ao incomparável Salvador que nós cremos. Mas o que eu fiz aqui foi apenas referenciar algumas coisas que julgo ser o suficiente para visualizarmos o quão incomparável é Ele nas nossas vidas. Estamos no domingo de Páscoa e nada mais apropriado do que avaliar o Salvador, que morreu lá naquela cruz, naquela rude cruz, mas no domingo ressuscitou e vivo está entre nós. Eu não sei o que você precisa hoje, meu querido e minha querida. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu sei de quem você precisa. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, seja a salvação da sua alma, ou a vitória sobre algum pecado que lhe aflige, ou um vale profundo e escuro que esteja vivendo, ou ainda um período de angústia, de preocupação, você pode confiar em Jesus para suprir essa necessidade. Tudo o que ele pede a você nessa noite é: venha a mim pela fé, confie em mim e essa situação da sua vida vai ser mudada em nome de Jesus. Deus, o nosso Deus, pode te ajudar. Basta você obedecer o chamado de Cristo nessa noite. Portanto, finalizo dizendo: venha a Ele. Ele é incomparável, incomparável Salvador. Ele é o nosso incomparável Messias, o Salvador, que vive e reina entre nós, no nosso coração, hoje à noite. Nós vamos cantar ainda mais uma canção de louvor e adoração com o nosso grupo de louvor. E após essa canção, nós vamos retornar e eu quero orar com você, entregando a sua vida, entregando o seu coração, entregando as suas mazelas, as suas dificuldades a esse incomparável Salvador.